Olá, bom dia. Tivemos aqui um atrasinho de 5 minutinhos, mas já vou chamar a Raquel para bater um papo aqui com a gente. Hoje a gente vai bater um papo bem gostoso, um papo de amiga, mãe, imigrante, advogada. A Raquel vai falar com a gente, vai falar sobre a experiência dela. E acho que vai dar tudo certo. Estou aqui hoje até com canequinha, uma forma mais light mesmo, para que seja uma conversa bem gostosa. E vamos ver, eu acho que a Raquel tá aparecendo. Vamos ver, vamos ver. Problemas técnicos, né? Um clássico de no começo para quem não é blogueira. Ai, vamos ver. Já aceitei. Você não pode participar. Tá dizendo que me apareceu uma mensagem dizendo que você não pode participar. Ai, meu Deus, peraí. Deixa eu ver de novo. Tô te mandando o convite de novo. Vê aí se você consegue entrar. Ou se realmente não vai dar para você participar. Porque agora o Instagram, eu esqueci, a gente esqueceu desse detalhe. Que agora você tem que. Ah! Apareceu a Margarida. Deu certo. Deu certo. O Instagram tentando sabotar a gente, mas a gente. Mas não. Não. Não, Não, nós não somos passarão. mãe. Não. Daí, eu tô aqui, tô toda bonita, de canequinha até na terra, olha aí, ó, ó. Ai, que No Instagram chique. não vai nos vencer, eu, hein? Olha, eu O vim com a negócio de minha de algoritmo, maman sur nada. grave. A gente assure, né? Então, Olha aí, olha aí, olha já aí. resolvemos nosso problema. Eu- Resolvido. Então, Ai, ai, ai. menina, vamos começar? Vamos começar nossa fofoca, vamos começar Começar a nossa nossa conversa. fofoquinha? Vamos se Vamos, apresentar para quem não conhece, porque vamos. aqui tem dois públicos, né? Então, eu acho que tem uma galera aqui que se confunde, né? Que tá nos dois perfis, mas talvez seja interessante aqui a gente, né, se Claro. apresentar, porque aí todo mundo fica conhecendo. Bom, eu vou começar. Meu nome é Daniela, eu sou advogada. Eu sou advogada em Paris e na França, em Paris e em Brasília. E sou consultora jurídica no Consulado Brasileiro aqui na França, além de ser mamãe da Alice e do Leonardo, os gêmeos de 3 anos, que fizeram a rentrée agora pela primeira vez na Petite Section. E estou muito Mãe dos emocionada com gêmeos isso. mais fofuresos dessa Paris, minha gente. Não são qualquer gêmeos, são os gêmeos mais fofuresos daqui. Ai, Tá aí toda cheia das emoções por não, uma não. rantê. Passei até uma prova d'água aqui para não chorar. Se chorar, né, a gente dá aquela. Porque essa semana essa rentrée foi cheia. Duas mães cancerianas aqui, muito cheias de emoções, né? Então. Muitas, 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 Muitas lágrimas. E muitas. trabalho nessa área de família, imigração e amo muito o assunto de português como língua de herança, como passar isso para os meus filhos, e aí a leitura de leitura em voz alta. E aí o meu mundo se confunde muito com o da Raquel nesse sentido. E aí vai lá, Raquel, se apresenta agora você. Eu vou começar apresentando por que que a gente se conheceu, porque eu acho que isso é legal, assim, eu acho que essa sua, o seu amor, eu admiro muito o seu trabalho, mas também o seu amor pela literatura e pelo tudo que você faz com as suas crianças, que fez você encontrar, então, você foi uma das primeiras que chegou num primeiro piquenique do Projeto Flor de Lis, e é muito legal, né, porque essa primeira chegada evoluiu, virou uma amizade. E hoje estamos aqui falando sobre esse assunto. Você já participou de outros eventos do Flor de Lis também, contribuiu muito com a gente. É muito legal a gente estar fazendo esse momento aqui hoje, que é o primeiro momento de uma outra situação que continua na semana que vem, né, no domingo, dia 28. Aqui em Paris, a gente vai estar no Le Bar Commun, então, para continuar essa conversa e dar umas outras. Como é que posso dizer? Nuances, outros. Outras nuances para esse assunto. Então, eu sou Raquel, sou então como é que fala isso, gente? A organizadora, fundadora, não sei, do projeto Flor de Lis Paris, que Fundadora do é projeto Fordilis, presidente e CEO.
Isso aí, do projeto Flor de Lis, que foi esse projeto que começou com uma grande confusão da minha vida, que foi virar mamãe. Então, quando a Sofia nasceu, isso deu uma boa revolucionada na minha vida. Eu estava lá muito feliz na minha vidinha de pesquisadora, socióloga. Eu sou antropóloga e socióloga de formação. Vim para a França para fazer minha tese sobre educação. E aí estava trabalhando muito bem, e aí fiquei grávida, veio Covid, veio tudo. E com isso também vieram grandes mudanças na minha vida, na minha visão de mundo mesmo. E daí veio o desejo muito forte de então criar algo que pudesse dar conta de toda essa novidade que estava para mim. E aí veio o projeto Flor de Lis, que aos pouquinhos aí está se desenhando e está cada vez mais ganhando o contorno que eu acho que tem mais a minha cara, que tem um jeitinho. Que de um lado, pensar a transmissão do português como língua de herança, mas não só isso, não assim, eu gosto sempre de falar bem claramente, que quem me conhece mais sabe que é meu jeito, não tem cursinho de português aqui, não sou professora de português, eu sou contadora de história, sou musicista, sou socióloga, mas eu não sou professora de português, tenho todo o respeito por essa profissão, mas não é a minha, e a ideia aqui é porque eu acredito também numa outra via, que eu acredito na via de você inserir isso do ponto de vista de identidade, do ponto de vista da música, da cultura, da transmissão, do afeto, da Da memória, experiência, então, né? da experiência, da vivência. Então, acho que tem a necessidade, né, de cada família vai medir aí a sua necessidade de todas as áreas, mas o projeto Flor de Lis, ele vai nesse sentido, e por isso que ele não vai só para perto das crianças, ele vai para perto das famílias também, porque é preciso ter um espaço para essa família se sentir bem, se sentir segura. Por isso que a gente tem roda de conversa, por isso que a gente tem momentos com as mães. Eu tento abranger isso para dar conta dessa família, precisamente das mães, porque eu acho que é aí que os nossos caminhos, eu e Daniela, a gente se encontra também, porque é essa vida de mulher, mãe, imigrante, pequeno parênteses, as duas são casadas com um tunisiano, então a gente tem ainda essa questão a mais, né, que é ter uma família que é multicultural e vive aí em três países, em três culturas minimamente. Então, nos encontramos também nisso, que tem as suas coisas muito boas, muito legais, divertidas, mas também tem suas dificuldades, suas dores. Então é preciso encontrar esse espaço. Então, o Flor de Lis se propõe a isso também. Ter esse espaço de acolhimento para os bons e maus momentos desse contexto de Os imigração. desafios. Os desafios é a palavra chique, É a hein? palavra chique Mas para dizer as dores e as dificuldades. é isso aí. Então é isso. Ai, que bom. Bom, acho que deu para entender agora bem, né, com quem que a gente está falando, qual é o nosso estilo de conversa, né, como é que vai ser o papo aqui hoje, que realmente é muito mais voltado para a questão da nossa experiência também aqui, né, que mistura tanto os nossos projetos pessoais, especialmente o projeto da Raquel, que é o projeto Flor de Lis, e que eu tento participar o máximo possível, apoio, faço propaganda, porque eu acho muito importante que as pessoas tenham espaços saudáveis, especialmente isso. Eu acho que ela esqueceu de falar isso, talvez, mas aí eu vou falar como experiência, como é um espaço saudável feito para crianças, em que não feito para famílias. Então é um espaço tranquilo, com músicas apropriadas para crianças, com atividades para crianças, atividades familiares em horários para crianças. Então, tudo isso ajuda também em que para que a experiência seja completa e que a gente se sinta muito segura, né? Em participar, então, naquela vivência de falar português, ouvir uma história em português, uma história bacana, de um livro legal, que vai ter um fundo interessante, que não vai ser uma história ruim. Enfim, tem tantas coisas, e aí eu acho maravilhoso o projeto, porque realmente, para mim, é uma experiência completa de tranquilidade como mãe de falar assim, tá ótimo, eu vou entregar, vai hoje lá com a tia Raquel, a gente vai participar, e eles vão sair lá com uma vivência com outras crianças falando em português, tendo ouvido uma história de um livro legal, de um escritor legal, num ambiente propício para crianças, então isso eu acho que Flor de Lis está Isso no meu assim, coração. eu vou dizer que porque quem fica mais perto, quem sabe, vê, é uma luta muito grande. Não para dizer assim, mas é uma luta, porque infelizmente isso entra nos outros assuntos que a gente gosta muito também. A sociedade não vê a criança, não percebe a criança, enquanto um ser que não é um porvir, não vai vir a ser nada. Ela é ali enquanto criança. E isso tem necessidades específicas, tem capacidade de compreensão
específica, adaptada. E o que você falou da segurança é muito interessante também. Por quê? Muitas vezes, quando eu comecei com isso, você via assim vários eventos que falavam que tinha alguma coisa para criança, mas é sempre assim. Bota um qualquer coisa, e eu tô cansada, aproveitar também aqui para fazer um momento meio. Raquel tá zangada. Mas é que aquela coisa assim, vai ler um livrinho, cantar uma musiquinha. Não, a gente não faz isso aqui. Eu não estou falando disso. A gente está falando de criar um programa de qualidade para realmente, como fala no jargão no Instagram, entregar mesmo qualidade para as crianças. Um lugar que seja seguro, não só fisicamente, mas também, porque isso também é necessário, sabe, um espaço adaptado, que tenha um espaço para aquela criança ficar bem naquele lugar. Mas também seguro afetivamente, né? Você ter um lugar com uma programação que seja que tenha um conteúdo mesmo pensado, elaborado, organizado, com muito carinho e com muito apreço para aquele momento daquela criança. Porque eu acho que, já botando as carroças na frente dos bois todo, uma das coisas mais fáceis que uma família pode fazer se ela quer transmitir o português como língua de herança é colocar essa criança para brincar com outras crianças. A linguagem da criança é a brincadeira. Então, ela estando ali, se você propicia esse ambiente legal, seguro, dá um fio condutor, dá nota. Essa criança vai improvisar lindamente, lindamente. E eu acho que é isso que a gente tenta fazer. Fico feliz de ouvir também o seu relato, Daniela, porque eu também aproveito para dizer para cada mamãe aqui que vem, sabe, tem gente que ouviu o filhinho pequenininho e hoje estou vendo uma Rosinha já com 4 anos já. Isso, pô, aquece o coração, porque às vezes não é todo dia que a gente está super bem. Trabalhar com o público é muito isso. Você tem que juntar seus cacos porque o espetáculo não pode parar. E às vezes eu vou, porque tem que ir. E eu vou e vou nessa coisa. Não, eu vou chegar lá e aquilo vai preencher meu coração e eu vou conseguir dar conta do que me propus a fazer. Mas nem sempre é tão simples assim. Então eu agradeço a cada um de vocês que sempre estão lá, que, sabe, aquele sorriso, aquele olhar de confiança que me dá a força que eu preciso para, sabe, para fazer o que eu gosto de fazer, de cantar com as crianças, de contar as histórias. Eu estou muito feliz mesmo, estou toda empolgada porque eu fui no festival agora e voltei. E vocês acreditam? O festival acontece uma vez por ano. E tinha um menininho que estava lá ano passado e que a mãe veio correndo me contar que ele ouviu o Menino Maluquinho e que pediu para mim comprar todos os livros do Menino Maluquinho. Isso aí para mim não tem preço que pague, assim, sabe? É uma coisa que é, Apresentação é de leitura, de literatura, de repertório, né, para essa é criança. isso, é isso. É isso, é feito de uma forma lúdica, não precisa ser uma forma pesada, né? Então, olha só, você está apresentando um autor, que é o Ziraldo, você está apresentando um enredo, uma história, está apresentando uma década, que eu acho que ele foi escrito na década de 70, 80, o livro. É, Então, assim, tem olha coisas o até que lá vovô que. que grita: meu neto é subversivo. Ah, sim. Então tem todo um contexto ali que está sendo apresentado para a criança, né? Um contexto do Brasil que a criança, se ela não tiver contato por meio dos livros ou da história, provavelmente ela não vai conhecer, né? Então, toda essa riqueza da leitura e desses momentos que você propicia com a leitura em voz alta, que eu acho que é talvez uma das ferramentas essenciais para que seja passado não só a cultura, a língua, né, como língua de herança, mas contextos culturais, porque a gente pode também, obviamente, o que eu faço bastante, eu leio livros americanos, franceses, enfim, em português para os meus filhos, mas gosto muito de ler livros brasileiros, na medida do possível, em português, para que eles entendam aquele contexto brasileiro. Eles ainda são muito pequenos para lerem aí, assim, um Machado de Assis, lerem, sei lá, um Pé de Laranja Lima, ainda tão pequenos. Mas já dá para ali, uma Cecília Meirelles já dá para ir, já dá para ter uma Arca de Noé, um Pataqui Patacolá, eles já estão bem, Uhum. né? Música de canção de roda, a gente já tá falando de ferramentas, dando aquele pulo, né? Já voltando, Vou mostrar aqui, gente. A gente tinha um tinha um roteiro. Não roteiro. está, a gente tinha, tá? Então a gente vai voltar pro roteiro, Daniela. Vamos voltar, Vamos porque falar nós estávamos sobre. aqui. Eu só quero Hum, dizer uma coisa, que por que que eu acho assim, para ficar claro para o pessoal. Daniela tá aqui, é muito feliz para mim ter esse encontro, porque eu acho que sempre rola uma questão também que tem a ver com isso. A gente está falando de migração no contexto geral, e as iniciativas, muitas vezes, do português como língua de herança vão passar do ladinho dessa questão, que é uma questão mais, assim, dura. É uma questão dura, é uma questão séria, muitas vezes com questões mais difíceis de serem tratadas, mas que são necessárias. Então, Daniela, eu acho que você podia falar um pouquinho para a gente dessa ligação, assim, da língua, da cultura brasileira, com a questão da imigração, com a questão dos documentos, com a questão dessa organização da vida civil. Como que isso tudo
Tá tudo interligado. A gente sabe, mas você sabe melhor do que a gente, para você dizer assim nos pormenores. Olha, são tantos pontos, mas assim, eu acho que o que eu queria começar dizendo que você ensinar para o seu filho alguma coisa cultural nunca vai ser uma perda. Você ter o português na sua casa como língua, mantendo, você tendo experiências, vamos lá, a criança saber falar português nunca tá aí. Em poucos contextos da vida eu falo nunca, mas esse é um contexto que aí eu posso falar seguramente que nunca vai ser desfavorável a ela. Em algum contexto, ela vai poder usar isso, seja para compreender um livro, seja para poder se virar no consulado, seja para uma viagem, seja para efetivamente poder falar com a família, com os primos, com a avó, para fazer chamada. É, o que é importante é você saber em qual contexto você vai usar essa ferramenta, porque isso, a língua também é uma ferramenta. Então, se seu filho nasceu aqui na França e mora aqui na França, tá, etc., a gente sabe que a língua primária dele que vai ser usada aqui, ele vai ser exposto mais horas por dia é o francês. E isso é legítimo. E ele tem que falar muito bem francês. A gente não está tirando em nenhuma forma o francês Nem como a língua do dia a dia primária, né? Que normalmente se a criança vai para a escola, ela vai estar lá exposta 8 horas por dia e que ela tem que falar de forma perfeita. Isso eu acho que E ela tem que. assim, parênteses, ela vai falar. Isso, acho que É, isso é claro pontuar. Tem isso. famílias que ainda guardam um pouco de receio dessa questão. Ah, mas e se eu falar uma outra língua em casa? Será que meu filho vai conseguir falar bem francês? Escuta aqui direitinho, assim, não sou só eu que estou falando, sou eu também que estou E falando, os a Daniela estudos? está falando e os estudos. Nós estamos falando enquanto experiências de mães e também de pessoas que estudam sobre esse assunto. E está mais do que provado de que isso é um mito, que isso vai atrapalhar a fala da criança, vai atrasar a fala da criança. Mas eu vou fazer só um parênteses mais longo aqui para dizer para você como casa de ferreiro, espeto de pau. Eu passei por uma situação recente com meu filho, Alexandre, que eu estou observando que tinha alguma coisa, estava um pouco atrasada a fala, e estou insistindo com o pediatra, estou insistindo, e nada, que nada, que nada. E a resposta era sempre, não, porque é uma casa que fala 3 línguas. E eu tô, não, mas isso é mito. Olha que eu trabalho com isso e tira aquela carteirinha assim, olha, eu trabalho com isso e isso é mito. E estão insistindo comigo, então. E conclusão da coisa, a criança tinha um freio de língua muito espesso, muito grande, que precisou fazer uma frenectomia para essa criança poder falar bem. Então, é disso que a gente está falando, assim. Esse mito, ele não é só da boca para fora. Ele é uma coisa que está arraigada não só na escola, como no sistema de saúde. Você vai enfrentar ele. Então, é preciso que você esteja firme nessa ideia de que assim, não é por causa do multilinguismo do seu filho que ele vai ter algum problema de atraso na fala. Não Não, não, mesmo, não, isso não é. é assim. E quando existe o que eu acredito, e aqui tendo a experiência dos meus filhos, é que leva um tempo mínimo, um pouco maior às vezes, para organizar as ideias, mas isso em Sim, nenhum momento se caracteriza um atraso de fala ou atraso que sim. seja por isso. Então, hoje meus filhos estão com 3 anos e como eles ficaram em casa esses primeiros 3 anos, a língua deles materna, a língua deles principal é o português, porque as babás eram brasileiras. Eu sempre fiz questão de falar português, por quê? Porque eles estavam expostos. A chave é tempo de exposição. A maior parte do tempo de exposição e afetividade também que eles tinham era em português. Logo, eles têm maior vocabulário. Todo dia, leitura em voz alta em diversos momentos do dia. Tudo isso fez com que eles tivessem tanto uma questão gramatical de ordem de lógica, quanto um vocabulário muito mais rico em português. Porque eu falei, bom, com 3 anos eles vão à escola e lá eles vão conseguir Uhum. desenvolver, porque eles passivamente conseguiam ter muitas informações, mas eles não tinham eles tinham um input em francês, porque eles faziam atividades fora, eu ia para o parquinho, etc., mas eles não tinham muitas oportunidades de colocar para fora aquilo que eles sabiam. E agora, na escola, quando eles estão sozinhos, etc., eu vejo claramente que eles já estavam com aquelas informações do francês guardadas e foi. Foi tranquilo. E ainda tem um detalhe, assim, nós temos uma uma maior vantagem ainda é que a lógica da gramatical do francês e do português é Português. idêntica. Então, vem ali, vai vir o sujeito, o verbo, predicado, assim, é igual. Então, não faz muita diferença. Mas, mesmo se não fosse, e aí eu tenho uma experiência dentro da minha casa,
que é, que é a mesma da Raquel, meus filhos, meu marido sempre falou em tunisiano, árabe com as crianças, sempre. Então, hoje eles falam as três línguas: o francês, o português e o árabe tunisiano. Então, quando a minha filha ela fala comigo diretamente, ela fala em português. Quando ela vira para o pai dela para falar a mesma coisa, no segundo seguinte ela fala em árabe. E a lógica do árabe não tem nada a ver com a lógica da gramática, enfim, portuguesa, enfim, latina. Mas o cérebro dela, obviamente, se você perguntar para ela, ela não sabe, ela não tem a menor ideia do que ela está fazendo. Mas o condicionamento dela foi tão grande que ela consegue virar pro pai dela e falar em árabe automaticamente. Inclusive, quando ela quer fazer um charminho, tipo, mamãe me dá isso, ela fala em português. Ela vira pro pai dela e fala, papai me dá isso em árabe. Então, independentemente da estrutura da língua, o fato da gente ter martelado nessa exposição das crianças, isso faz com que o cérebro dele se condicione a conseguir se expressar. Não é isso, agora não é do dia para noite. Isso é um trabalho diário Sim. de formiguinha. Eu acho que outra palavra importante é intencional. Eu sempre tive a intenção Uhum. de que eles falassem o português muito bem. E aí depois a gente vai falar também sobre questões úteis mesmo, assim, muito focado na questão de inserção como imigrante e no sistema francês de educação. Mas por questões familiares e afetivas, e eles poderem fazer uma chamada com os meus pais e conversar, e estarem aqui e estarem tranquilos. E o meu marido também queria que eles falassem árabe. Então, a gente martelou nisso aí para que isso fosse. Era um projeto, não foi uma coisa que aconteceu. Então, eu acho Mas importante. isso que eu acho que você está falando é muito bonito de ouvir, porque às vezes é aquela coisa, né? Eu, Raquel, estou num evento no Flor de Lis e encontro uma família que vem conversar e eu falo uma coisa dessa, pode muitas vezes ficar parecendo assim, ela tá só falando isso, porque hoje em dia é assim, né? Tá falando alguma coisa para vender alguma coisa. Mas eu acho legal você falar isso, porque é isso, a intenção. Por quê? Uma outra coisinha que a gente pode pensar. A linguagem dentro de casa, ela acaba sendo muito pobre. Por quê? A gente vai. A família às vezes fala assim: mas eu falo português com ele em casa. Tá. Mas em casa, o vocabulário que a gente usa na casa, ele é muito restrito. É assim: pega isso, come isso, bota isso, pega essa roupa. Ele tem um círculo ali que vamos dizer o quê? Tem o quê? Umas 30 palavras? É isso. A gente não foge muito disso, porque a casa é casa, né? É casa, tem panela, tem prato, tem blusa, short, calça. Então a gente fica naquilo ali. Então, como é que você faz? Isso não parece interessante. A criança, ela tem uma vocação para ser atraída por algo que seja interessante, algo que faça ela ter realmente curiosidade pela coisa. Então, se você tem esse ambiente que é normal, não estou falando que a sua casa é pobre, estou falando que é normal que o ambiente da casa, a linguagem de cada dia, seja pobre, ela é ali, aquela ali, Ela é limitada. limitada, né? Exatamente. Por isso que a Daniela está falando, a intenção é isso, é você pegar intencionalmente e pensar, bom, o que eu uso todo dia não é suficiente para atrair tanto a minha criança. Como eu posso enriquecer esse ambiente? E aí a gente vai falar daqui a pouco mais de como pode, mas é isso, a linguagem, porque muitas famílias eu escuto assim, Daniela, não, mas tá tudo bem, porque eu falo português com meu filho dentro de casa. Tá bem, tá ótimo que você faça isso, já tá muito legal. Mas eu acho que esse passo é mas muitas vezes, vamos dizer assim, Não é o 70% das suficiente, vezes né? não Ou vai ele ser pode ser suficiente. enriquecido. É, ele pode, por uma questão de gosto, mas é que vai acontecer o momento da entrada na escola, e por isso também minha alegria de estar aqui hoje falando, conversando sobre isso, nesse momento, no começo do ano, porque eu acho que esse momento aí, para as mamães que estão fazendo a rentrée, a primeira volta às aulas, para aquelas que estão começando o seu segundo ano, ou que estão mudando da escola primária para a escola elementar. Eu não sei mais como chama isso no Brasil, mas que estão saindo para uma fase para outra, para o colégio ou para o liceu e tudo mais. É isso, está diante do novo, diante de novos desafios, e isso também chega a partir da língua e da cultura, né? E aí sempre bate aquele medinho, assim, né? Ninguém quer que seu filho sofra, ninguém quer que o seu filho, hoje a gente fala de bullying, que sofra algum tipo de situação difícil na escola porque não se integrou. E as pessoas acabam colocando em caixinhas assim, né, de oposição. Falar da cultura brasileira, falar o português e tudo mais, vai colocar em oposição a integração na cultura e na língua francesa. Não é, gente, não é. É mais, é plus, plus, é mais, mais. E cada vez mais nos mundos aí da inteligência artificial, que hoje uma inteligência artificial qualquer traduz tudo, fala tudo e faz tudo, mais você precisa investir, mais vamos dizer assim, judicieux de investir
nessa coisa da minuciosidade, né? Do específico para você, para sua casa, da plasticidade cultural, adaptabilidade. Eu também voltei nesse festival muito pensativa por isso. Conheci uma família que já moraram, não sei, eu acho que do que eu ouvi, eles moraram acho que em 5 países nos últimos tempos, né? E as crianças falam espanhol, português, inglês, mas mudam com uma facilidade também, assim, de chavinha, que é muito impressionante. Eu fiquei olhando aquilo com muita admiração, né? Como que a criança, os adultos, muito mais devagar para fazer a mudança, mas tanto é que a filha deles me ajudou a traduzir quase todo o evento, todo o tempo, porque a minha cabeça estava dando uma bugada, mas as crianças fazem isso com muita facilidade. E eu acho que às vezes nós estamos limitando as crianças pelas nossas dificuldades, pela nossa criação que foi monolíngue, nós estamos diante de algo que é muito diferente para a gente, né? Eu não tive uma educação bilíngue, multilíngue, nada. Eu não estou falando de fazer cursinho de inglês, não, tá? Isso é outra conversa. Eu estou falando de você crescer num lar como esse. É, a minha família, a família da Daniela, temos em comum que temos aqui dentro de casa sendo falada todo dia, toda hora, português, francês e árabe tunisiano. Então, isso é ter uma educação multilíngue, plurilíngue. Então, nesse contexto, eu não tive uma educação assim. Né? Fazer cursinho é uma coisa, mas ter uma educação nesse sentido é outra. Então, eu estou diante de um desafio totalmente desconhecido para mim. E eu acredito que seja o caso de muita gente que está aqui, que vai nos ouvir depois e que está aqui com a gente. Porque você está diante de algo que você não viveu. E a principal base assim da nossa que você caça ali algum recurso para você utilizar é na sua experiência, na sua vivência. E a nossa vivência não deu conta disso. Então, a gente tem alguns medos e receios que são da nossa educação monolíngue, mas que não são adaptados para a educação dos nossos filhos, que é necessariamente bilíngue ou multilíngue, entendeu? Então, acho que isso também vai dizer, observa aí no seu coração se isso que está acontecendo com você é isso, é o seu receio, né, do que você conhece, mas que foi a sua história, né? A sua história é sua, né? Os seus medos são seus. Não coloca isso sobre o seu filho. A confusão quem faz na liga é você. Porque você está adulto, chegou aqui, está na luta para aprender, é outra dimensão do ensino do aprendizado, é outro modo, né? É outra, o cérebro está configurado de uma outra maneira. O da criança está ali, ó. Quanto mais você preencher, quanto mais você der de input, mais vai pegar, mais vai funcionar, mais vai preencher. E não tem essa coisa de confusão. O que é a tal da confusão? Fazemos aí um monte de anglicismo todo o tempo, estamos aí rodeados de palavras que vêm de todas as línguas. Isso é uma visão monolíngue, isso é uma visão adultista da coisa. Você pensar que a criança está confundindo, está trocando, está misturando. Essas ideias são ideias que você não fala quando alguém está aqui falando para você aqui e fala, sei lá, ah, agora vai escapar todos os possíveis exemplos, mas a gente fala um monte de palavras em inglês que já está no vocabulário e ninguém vai falar nada, ninguém vai aparecer, você está confundindo as línguas, você não está sabendo Sim. bem falar. Então, parênteses que não acabam mais. Não, é isso. E assim, eu acho que tem dois fatores também que estudar é muito importante. Quando a gente tem dúvida, né, a gente tem que ver a experiência dos outros. E nada melhor do que você ver um estudo científico mesmo, né? E quais são os estudos que estão sendo feitos em relação a isso. E os estudos realmente comprovam que não há essa dificuldade, não há mistura, não há atraso. E ainda tem um outro detalhe. O sistema falar tem muito a ver com musculatura, né? Então, isso Musculatura. aqui, tudo para eles está sendo adaptado. Pra gente é muito difícil. Hoje, meu marido ele pode me ensinar 40 vezes a fazer o que não sai. Não consigo, não sei. Ele fala, é aqui. Fala, tá, mas eu não sei, não sai. E a minha filha, inclusive, minha filha, que tem 3 anos, ela já falou, sei lá, o que que eu falei em árabe, tava, tipo, falei umas palavras que eu conheço, ela não é ra, é. E eu, não sei fazer. Então, o sistema fônico dela, até a parte do francês, ela fala muito puxado, O e como francês nativo, Kévia. obviamente, como ela é. Então, coisas que pra gente são detalhes e que são mais difíceis, a gente pode fazer, mas tem que fazer de uma forma Sim. intencional, é muito mais difícil, tem que treinar toda essa musculatura
para ele está sendo treinado ali, a boca dele está se formando. O U, que pra gente brasileiro é o difícil de fazer o U porque a gente não foi Uhum. treinado, essa musculatura dele está sendo treinada também. Então Sem eles nenhum vão conseguir problema. fazer o U facilmente, sem se dar conta. É porque quando a gente vê o estudo atrás de tudo isso, a gente fala, nossa, é muito, tem toda uma complexidade. Por isso que um adulto, normalmente, quando aprende uma língua, tem sotaque, e uma criança que aprende desde pequena, não. Não tem. Então, E não você que eu falou acho da que o sotaque seja um musculatura. grande. Não é um problema o sotaque, deixamos claros aqui também, né? Se você tá aí também com algum tipo de indecisão no seu coração quanto a isso, o sotaque, gente, olha, esse assunto é um assunto que daria outra live, mas sotaques todos temos todo o tempo e eu acho que isso cada vez mais está sendo uma discussão mais publicizada, né? Já vivemos o tempo de que todas as pessoas que trabalhavam na televisão tinham que trabalhar na fonoaudióloga para não ter o tal do sotaque e hoje ainda bem que as coisas evoluíram e estão sendo reconhecidas porque isso é um absurdo sem tamanho, além de ser uma coisa muito. Sempre tem um centro em algum lugar, né? Que seja no Brasil, é o centro no sul, no sudeste do país, Sudeste, né? o Não sotaque de ter São Paulo. exatamente, não ter o sotaque. Seja na França, que é ter o sotaque do parisiense, né? Porque não sei se vocês sabem, mas existem outras línguas que eram faladas na França, mesmo Napoleão, a pequena anedota, nem Napoleão falava francês, ele aprendeu. Então, daí também essa força muito grande, né, do francês como a língua nacional, e isso tem a ver, essa questão também da evolução das outras línguas na França, tem a ver também com a questão histórica francesa. A ideia de uma nação, uma Da língua, União. ela veio para reforçar essa nação francesa num momento, né, a República Francesa se estabelece, e ela veio para reforçar isso, e daí também veio essa ideia do modelo de integração por assimilação, que eu acho que a gente fala pouco sobre isso e é preciso ter em mente. O que é esse modelo de maneira breve? É que você, eu falo sempre assim, você vem, esquece quem você é e se torna francês, mas isso não é possível de acontecer. Porque você não esquece quem você é, o país de onde você é, a língua que você fala, o jeito que você come, o jeito que você se veste, o jeito que você movimenta as suas mãos, o jeito que você anda. Você não esquece isso. Então, isso diz sobre você, né? E isso, eu acho que na nossa anotação, Daniela escreveu uma coisa que é muito interessante. Ela botou assim: Raquel, isso tem a ver com segurança afetiva para a criança. E é muito isso também. A gente está num período, né, da história da humanidade, onde as doenças mentais elas assolam mesmo a humanidade, né? As doenças mentais, a depressão, e isso tem muito a ver com insegurança emocional, com insegurança afetiva. E o que que isso tem a ver com o que a gente está falando? Porque isso é muito importante numa casa, ter isso claro. Ter isso como isso não é um problema. Você ter acesso e viver em várias culturas, em várias línguas, isso não é um problema. Não é algo que se precisa esconder. Imagina você viver numa situação que você vive na sua casa, você come de um jeito, você fala de um jeito, que é importante você saber que é um jeito. Tem vários outros jeitos de fazer e nenhum é melhor do que o outro. E aí você chega no ambiente da escola ou de um outro lugar que seja público e aquilo é visto como um problema, um defeito. Então, isso causa uma insegurança afetiva, uma insegurança emocional que é adoecedora. Então, eu sei que muitas vezes os pais querem proteger os seus filhos desse tipo de situação, mas a proteção não é você tirando isso da criança, não é você fazendo então essa coisa. Então, tá bom, então eu vou fazer o quê? Então, eu não vou passar nada disso para o meu filho, para ele poder se sentir, então, francês 100%, pur sus. Hum. Não é assim, não é bem por aí, porque o que eu quero te dizer é que você pode fazer o esforço que você quiser, mas faz parte de você, faz parte de você. E aí eu E falo até uma aí, questão de inteligência, é você saber aquilo que eu voltei no começo, é falar de contexto, de saber usar as ferramentas que você tem no contexto que você tem. Então, assim, exatamente, em que momento eu vou falar português? Na minha casa, eu tenho segurança, eu posso falar português dentro da minha casa, eu banco, ainda tem isso. Eu acho que a gente tem que ter muita segurança para a gente bancar as nossas escolhas. Na minha casa é assim, não interessa o que é feito na França, no Japão, na China, eu vi, eu acho que é para ser feito dessa forma. Então, na minha casa vai ser feito desse jeito e eu banco isso.
Então, e você vê, tá, no contexto da escola, aí que a gente tá falando muito sobre isso, é um contexto maior, você não tá lá. Então, eu acho que a criança também tem que ser adaptada à realidade. Então, beleza, na escola você não vai falar português, você vai falar francês, você vai se comportar dessa forma porque é assim que você tá na sociedade. É saber usar isso. Quando você tiver com seus amiguinhos brasileiros, você pode se comportar de tal forma. Quando você tiver com os outros amiguinhos. E, na verdade, muitas dessas coisas vão ser naturais. Eles vão saber Completamente. não, não precisa falar, porque até a Não, gente, como adulto, quando eu tô falando com a Raquel, eu me comporto de uma de um forma. jeito. Quando eu tô falando hoje de manhã, eu estava numa reunião com os pais da escola, eu me comporto de outra forma, porque os pais eram todos franceses. Então, é natural isso. Isso não é um problema. É isso. O mais importante é ver que isso não é um problema, é enriquecedor você ter uma Hum. comparação, ter uma base comparativa de falar. Ah, olha, isso daqui. E poder escolher também, naquilo que se pode escolher, e escolher. Tem coisas na cultura brasileira que eu gosto, acho melhor, e quero. Onde eu posso fazer, vou fazer dessa forma. Tem coisas que eu acho efetivamente melhores na cultura francesa. E onde eu puder escolher, vou fazer dessa forma. Então, É, fazer isso de uma forma racional, intencional, como escolha, é muito importante. E voltando no outro ponto que a Raquel tinha falado sobre a questão de cultura monolíngue. E a gente, nós aqui, especialmente no Ocidente em geral, a gente vem de culturas monolíngues, né? Então, hum. no Brasil só se fala português, nos Estados Unidos em geral só fala inglês, aqui na França só se fala francês, mas tem muitos países no mundo em que as pessoas nascem já falando quatro línguas. Normalmente, em todos os estudos, eles citam o que é a Índia. Em que na Índia as crianças nascem e ali naquela cultura, não é na minha casa, é na cultura se falam várias línguas. Inclusive, se você vai na Espanha, tem o espanhol e o catalão. Tem outros países aqui na Europa mesmo em que é porque não é interessante politicamente que um povo seja dividido e fale Exatamente. várias línguas. Se Então, eu não me isso é uma engano, eu coisa. acho que eu acho que se eu vi em algum lugar, ou é 55% ou é 60%, acho que é 55% da população mundial é de contextos plurilingües. A gente pensa que é pouco, mas não. Inclusive a maioria, é A uma maioria. pequena a maioria. Mas a maioria dos países são de contextos plurilingües. Então isso é diferente, muito diferente para a gente, né? Do nosso contexto. Enquanto brasileiros que imigramos, estamos na França. São dois países que vêm dessa cultura monolíngue, com questões políticas outras. Mas boa parte dos países do mundo são plurilingües. A própria Tunísia, né? Que nós estamos também Sim, conhecendo a um pouco própria mais Tunísia, que eles têm eles uma falam. loucura, né? Que é o árabe literário, o árabe, o dialeto tunisiano e o francês. Eles vivem com essas três assim, assim, assim. Exatamente isso. Eu sempre falo com o meu marido, o marido dela. Então, normalmente em casa eles falam uma língua que é o árabe tunisiano, que é o dialeto do dia a dia. Na escola, a partir de um certo nível, normalmente eles falam já francês e o árabe literário. Então, e são três línguas, o árabe literário e o tunisiano Não é basicamente não tem igual. nada a ver. São duas línguas, assim, bem diferentes. E Para o eles falam pessoal isso na entender um maioria. pouquinho, o árabe literário tunisiano tá para o português e o Português e o latim. latim, É né? isso. Então, assim, não é igual, gente. Não, não, não é É igual, bem não. diferente. Então, tanto que assim, o que eu conheço de língua, o que a minha filha fala, o que meus filhos falam, é o dialeto, né? Porque o mais importante é que a Tunisiano. gente está numa fase em que eles aprendam para falar com a avó, para quando a gente está indo na Tunísia, etc., eles conversarem com a família. Mas são duas línguas bem diferentes. E eles cresceram nesse contexto falando essas três línguas. E você vai ver as placas, vão estar em árabe literário, vai estar até porque o dialeto não se escreve, né? Então, assim, o árabe literário na placa, na universidade, na faculdade, se fala o árabe literário e francês, e eles conversam numa língua. Então, é, e não faz diferença, assim, não tem porque eles nasceram dessa forma. E quando a gente nasce dentro de um contexto, a gente não vê diferença nenhuma. Então, é só a gente reprogramar nossa mente para ver que isso é uma coisa natural para outras pessoas. Dentro do nosso, se o nosso contexto não existe, e aí vamos falar para pessoas que nasceram aí na década de 80, 90. A gente cresceu, falava português, chegava numa certa idade, só falava português, chegava numa certa idade, ali 7, 8, 9, 10, 12 anos, e o pai colocava num cursinho de inglês. Essa era normalmente a nossa realidade, ou a parte que começava a ter aula na escola, enfim. Inclusive, era a mentalidade da época de que você precisava consolidar o português primeiro, para depois inserir uma Aí segunda depois, língua. E tá tudo bem, gente. Era o contexto da época, era o que a gente sabia, mas hoje a gente sabe que dá para fazer de forma diferente. Naquela época, outras pessoas já faziam. E hoje temos mais informações, temos mais experiências e temos mais. Hoje não há.
Ferramentas. Hoje a gente não tem desculpa. Quem tem um celular, está conectado na internet, consegue tudo, desde baixar livro, a ler livro, a ouvir música, a ouvir Galinha Pintadinha, a ouvir música em português. Coisas que eu admiro muito quem conseguiu manter o português que veio para cá, ou que migrou na década de 80, 90, até o começo dos anos 2000, até a internet não tá difundida. Porque, gente, o negócio era É, brabo. ali Quem na conseguiu frente. fazer isso, Ali babou. era realmente na saliva, era realmente na coisa de você estar naquele trabalho ali falando, falando. Você estava falando aí, eu fiquei pensando numa coisa aqui, gente, como eu nunca pensei nisso antes? Veja, é verdade que antigamente pensava assim, consolida o português, depois começa os cursinhos de línguas. Mas hoje, toda a escola de educação infantil, o É logo dela bilíngue. é escola bilíngue, aprende não sei o quê. É muito legal isso, porque inclusive aqui na França também rola isso, a educação infantil, eles também têm aula de inglês, também falam isso, não sei o quê. Só que percebe, aí a gente percebe uma outra nuance do discurso, que é a questão da hierarquia das línguas, né? A gente vai Sim. falar desse bilinguismo aí, muito valorizado e desejado, o bilinguismo de qualquer língua com o Inglês. inglês, né? Com o inglês. Mas isso é para mostrar para vocês que não tem problema necessariamente você incluir uma língua ou outras línguas a mais na sua, né, no contexto da sua criança pequena. Porque tá aí, as escolas fazem isso, tem vários estudiosos que validam esse tipo de prática e tudo mais. Só que aí a gente já tem ainda outra dificuldade, que é a questão da hierarquia das línguas, né? Porque aí entra noutra questão também, né? O porquê manter o português, então, né? Por que o português? Será que vale a pena? Por que o português? Eu estava olhando uma coisa, porque assim, os dados sobre os brasileiros morando na França, eles são muito como Notificados, eles são. porque eles são feitos baseados no Ministério das Relações Exteriores, do que é feito de movimentação no consulado. Então, é um dado que está muito defasado. E isso diz mais ou menos em torno de 60 mil brasileiros, o que pouquíssimo e está muito longe da realidade. Mas eu achei um dado um pouquinho melhor da Organização Mundial das Migrações e falava sobre, eu achei legal que eu fiquei brincando com os mapinhos lá, o histórico da imigração portuguesa. Porque as cinco maiores comunidades de imigração na França, a primeira é a Argélia, os argelinos, né, com 1.400.000, os marroquinos em segundo lugar, em terceiro lugar os portugueses, com mais de 500 mil, e isso dados oficiais que a gente sabe muito bem, são dados sempre defasados. Em quarto lugar vem os tunisianos, e depois vem os italianos. Então, assim, para dizer que a língua portuguesa que a gente está falando aqui tá bom, do Brasil, mas vamos estender um pouquinho também essa conversa, que ela quer dizer conexão não só com brasileiros, mas quer dizer conexões com todos os outros povos da lusofonia. Né? E Sim. que temos aqui na França, precisamente, uma das maiores comunidades, a terceira maior comunidade aqui, que são mais de 500 mil pessoas que são portugueses, ou de origem portuguesa. E aí, dessa comunidade também, acho que vale um outro parênteses, assim, uma parte um pouco dramática dessa história. Uma migração que foi muito datada historicamente, que chegou bem nesse período assimilacionista, né, de você querer se integrar a ponto de ser francês totalmente. E isso quis dizer, então, o apagamento da língua. Então, muitos portugueses de segunda geração e terceira Não geração falam não português. falam mais português, né? Então, isso aí é uma lástima, assim, dessa trajetória, né? Porque isso quer dizer romper laços afetivos, romper com as suas famílias, romper com a sua história, romper com as suas memórias, né? Porque eu acho que eu me lembro qual foi o dia, você vai perguntar assim, Raquel, qual foi o dia que você entendeu que você queria fazer isso que você faz no Projeto Flor de Lis? Foi um dia que o Facebook me fez uma memória de uma foto, no negócio Dia das Crianças, uma coisa assim. E aí tinha uma foto minha sentada numa parede de um restaurante, num desfile de 7 de setembro. E quando eu olhei aquela foto, ali caiu aquela ficha assim, gigante. Eu falei, gente, meus filhos não vão conseguir nem entender o que significa essa foto, porque para compreender isso, precisa entender o que é o 7 de setembro, o que isso significa para o Brasil, o que eram os desfiles de 7 de setembro, que todo mundo passou por isso na sua escola, e o que a gente comemorava, bandeira, hino, e tudo que vai, né, naquele entorno. Eu olhei para aquilo e falei, gente, mas se eu não fizer nada, como é que vai fazer isso? Como é que vai saber isso tudo? E isso tudo se faz em português, você não vai explicar isso em francês. Então, acho que foi ali também que eu compreendi a importância
que a importância da língua de herança, língua, cultura, eu gosto de falar em língua, cultura de herança, ela também tem a ver com memória afetiva. Sim. Tem a ver com você poder comunicar isso que fez parte da sua vida, que Contar construiu a enquanto sua história, pessoa, né? a minha história. E a minha história se confunde com a história dos meus filhos, né? Porque é a história da família, é a história um pouco mais ampla disso tudo. Então, eu nunca tinha pensado nisso por esse viés. Pensava muito na coisa da língua, da plasticidade, da possibilidade de inserção social, da possibilidade de fazer estudo. Eu tinha muitos desses argumentos. Mas esse, assim, nunca tinha vindo na minha mente, assim. Quando eu vi aquela foto, eu falei, caramba, tem a ver com isso também. E como tem, né? Porque, sei lá, o 7 de setembro foi muito emblemático para mim. Mas eu pensei um outro dia, eu tava olhando a foto do Natal. E aí, tá, Natal, Raquel, tá bom, Natal não tem nada brasileiro. Não, gente, tem, porque olha só, Natal aqui é os filmes, né, que a gente via quando era criança na sessão da tarde, quem nunca? Tem a ver com frio, com neve, com essa coisa toda. Tá, gente, mas e aquele Natal suado com Tem você churrasco com no o peru Brasil? assando e você suando, né? Suando, percebe? Isso é memória. Isso é memória afetiva. Isso é você explicar isso. Isso é empadinha. Você vai fazer isso como? Como é que você vai contar que na empadinha que a avó fazia? Para ver, gente, para ver. Como é que você fala desses assuntos? Como é que você mostra? Eu acho que a outra coisa também é o Réveillon, né? A festa do Ano Novo. Né? Aqui, Branco. de branco na praia, não sei o quê. O calor. Eu acho que o calor é muito impressionante, porque eu me dei conta disso quando eu conto para as pessoas daqui, quando alguém estamos conversando, e você fala e aí você se dá conta, nossa, parecia ser toda a experiência para mim, parecia que no mundo inteiro só existia isso, porque era o meu mundo, mas então, o mundo vive esse momento de maneiras muito diferentes, e que hoje, eu acho isso também importante dizer, né, os nossos filhos nós somos os imigrantes, né? Eles nasceram aqui, eles são então os franceses. Não estou falando de questão de papel, documento aí, Daniela vai falar, mas eles são aquele outro que você pensava, ele está dentro da sua casa, é o seu Sim. filho, a sua filha hoje. Então, ele é o francês. Isso é a realidade deles, isso aqui também é a história deles. Mas para compreender essas transições, eu acho que ela precisa estar muito bem na gente também, enquanto adulto, né? Enquanto você vem como guia. Precisa estar muito claro para você qual que é o espaço dessas culturas, dessas línguas, dessa dinâmica na sua vida. Né? Acho que a criança vai refletir muito isso. E cada vez mais no mundo tão difícil que a gente está vivendo, com tanta guerra, com tanta coisa. Eu falo isso não como clichê, eu falo isso com muita sinceridade no meu coração. Eu tenho alguns ateliês que são plurilingües. E eu realmente acredito que se a gente abre os ouvidos e a curiosidade das crianças para conhecer o outro, a outra língua, a outra cultura, como que é diferente falar alemão, como que é diferente falar português, como é diferente falar árabe, você vai diminuir essas tensões no mundo próximo. Porque não vai ter mais essa possibilidade, espaço para odiar o outro porque ele é, como ele é. Né? Você vai ter ali um espaço que vai ser preenchido por uma curiosidade e admiração muito grande da história do outro. Porque eu admiro a minha história. E isso cai muito como clichêzão, mas não é. Ele pode ser real ou oficial, sabe? Porque a gente constrói muitos preconceitos na língua, né? De constrói, tal língua é difícil, tal língua é engraçada, tal língua parece parece áspero, parece brigando. A gente vai construindo e isso vai se alargando um pouco mais, né? Vai construindo caricaturas de pessoas, de culturas, de países, e isso vai causando desigualdade, e aí a gente vai aumentando essa conversa para muito mais longe. É, Mas eu acho que também as coisas podem ser mais leves, né? A gente pode ver esse assunto de uma forma mais leve. Eu tento hoje, cada vez mais, ver toda essa questão de assunto como enriquecimento. Foi aquilo que eu falei no começo. Nunca em nenhuma. O conhecimento em geral a única coisa que você vai ter e que não pode te tirar e que não você vai ter, você tem que saber como usar aquilo, mas nunca vai ser um problema para você. Ou seja, seu filho saber falar português sempre vai ser um mais, nunca vai ser um menos. Agora, como ele vai usar isso? E aí eu vou falar, eu tenho uma parte muito pragmática, né? Eu acho que como advogada, eu vejo muitos casos todos os dias. E eu sou muito pragmática em relação a algumas coisas. Então eu penso assim, por exemplo, quando a pessoa quer resolver a questão de CPF, fazer um pedido de carteira de identidade, fazer um pedido de certidão de nascimento.
Quando o brasileiro não sabe falar português, e aí eu já atendi várias pessoas aqui que eram brasileiras por mil motivos, o pai, enfim, mas não falavam português, eles têm que recorrer a um advogado para fazer pedido simples, tem que recorrer a uma outra pessoa para conseguir, ou seja, ela não consegue gerenciar a vida dela como cidadã brasileira mínima. Homens tem que fazer, se tem a cidadania brasileira, tem que fazer o pedido do serviço militar, tem que se alistar, independentemente de morar aqui na França, tem que pedir o certificado de reservista, tem que pedir o CPF, tem que se alistar como eleitor entre 18 e 70 anos. Então, assim, todas essas coisas, se você não sabe falar português, você não consegue gerenciar perante o consulado. Assim, coisas mínimas, entendeu? Então, aí, algumas coisas perante o consulado você ainda consegue fazer porque o consulado, enfim, normalmente o pessoal fala francês, né? Mas tem documento, por exemplo, pedir uma certidão de nascimento, fazer um RG, o Brasil não faz, o consulado não faz, você tem que fazer no Brasil, você tem que ir lá fazer, etc. Emitir alguns documentos. E aí, você faz o quê se você não fala português? Chegar, sua vida fica muito mais complicada. Gerenciar patrimônio, as pessoas quando elas perdem, quando recebem herança, aí tem que conversar com o cartório, tem que conversar com um advogado, tudo isso. Quando você não sabe falar português, você tem que contratar um intermediário para fazer isso para você, você fica mais perdido. Então, assim, coisas, abrir uma conta em banco, coisas muito práticas da vida, e eu tô falando da minha experiência como advogada, que as pessoas me procuram, e aí, como fazer isso? E se você sabe falar português, as coisas. Porque tem coisas que o chat GPT faz e as inteligências artificiais falam, mas pegar, bater um telefone, ligar e falar, olha, eu preciso disso, isso, aquilo, ele ainda não faz. Até saber o que você precisa. Porque, por exemplo, aqui na França o voto não é obrigatório, no Brasil é. Então você tem que se alistar. Não é uma opção. É um dever. E você, se você não fizer, o seu CPF fica bloqueado. E aí tem várias. Consequências em relação a isso. Então, assim, eu faço muita questão, não só que meus filhos falem português, mas que aos poucos, eles ainda são muito pequenos, mas que eles compreendam a vida burocrática do Brasil. Que caso hoje, se eu falecer, enfim, seja lá o que for, eles precisam lidar com isso no Brasil também. Tem questão de inventário no Brasil, tem questão como é um documento, você tem a sua certidão de nascimento brasileira, você tem a sua certidão de nascimento francesa. E aí, o que é? Quer dizer, aqui na França é importante saber que uma pessoa que nasce na França não é francesa, ela só tem a certidão de nascimento francesa. No Brasil, ao contrário, o fato de você ter uma certidão de nascimento brasileira quer dizer que você é brasileiro. Então, como você vai lá com sua certidão de brasileiro, você tira o seu passaporte brasileiro. Enfim, aqui não, você só tem um documento dizendo que você nasceu no solo francês. Então, Então todas aí, um essas. pequeno parênteses que eu já vi muitas famílias falando assim que, porque no passaporte brasileiro tem que renovar, porque a criança está pequena, renova num ano, depois de 2 anos, isso aqui. Mas olha, escuta bem o que a Daniela falou. Você nasce na França, você não é francês. Você só tem um certificado que mostra que você nasceu em território francês. Então, você tem a possibilidade de dar os documentos e organizar a vida civil do seu filho, da sua filha, de uma maneira muito simples e importante para ele, né? Que é você ter o certificado, a certidão de nascimento e o passaporte brasileiro. E isso é seu direito, né? E direito da criança também, né? Que você está Sim, gerenciando isso e muitas das vezes está gerenciando, né? E eu acho que a gente nunca gosta de falar muito desses assuntos, mas são os assuntos assim das adversidades da vida. Né? Eu acho que a organização da vida civil, nunca vou esquecer quando a Daniela falou. Ela falou assim para mim um dia, não, porque o pessoal é assim, gente, enquanto tá tudo bem, no vida de casal, tá tudo bem, maravilhoso, organiza tudo, porque não vai ser quando der o problema que você vai conseguir as assinaturas que precisa, os documentos que precisa. Então, arruma a vida, porque a gente nunca sabe o dia da manhã, tanto para o caso de falecimento, quanto para o caso de divórcio, ó, enfim. A questão é deixar a vida organizada. E a vida do imigrante, ela precisa estar organizadíssima em vários níveis, em várias burocracias. Dá trabalho? Dá, gente. Ninguém disse que ia ser fácil. Ninguém disse que ia ser fácil. Mas é necessário. É necessário, é necessário. É igual você precisa respirar, você precisa escovar o dente. Então é necessário, é necessário. Então, isso acho para que mim é é prioridade, assim, importantíssimo. você ter os seus documentos em dia, tudo certinho dos seus filhos, numa pastinha, ter tudo organizado, autorização de passaporte, porque assim, e aí, mais uma vez, como advogada, como assistente jurídica lá no consulado brasileiro, não, essas coisas não se resolvem do dia para noite, tudo precisa estar organizado, precisa ser feito com antecedência, porque gente, tudo, burocracia em um país. A gente tem dois países em que a burocracia é rainha, né? Então, assim, e olha que nisso daí eu acho que o Brasil é muito mais rápido porque a gente consegue resolver muita coisa por online, internet, banco. Aqui na França é no selo, né? No cheque. Então, assim, manter a vida No seu é burocrática ótimo.
É necessário em todos os aspectos. Então, assim, falar, como eu falei, falar português e saber, a criança saber usar isso e aprender no futuro saber gerenciar e saber que ela tem uma vida, que ela tem um patrimônio, que ela tem língua, que ela tem família no Brasil, que ela tem direitos e responsabilidades como direitos e deveres como brasileiro. Isso é muito importante, porque ainda tem isso também, que é, por exemplo, essa questão, especialmente homens, né? No caso aí que eu diria a questão do voto e do alistamento militar. E das mulheres, no caso das mulheres, a questão do voto. A sua vida fica emperrada no Brasil se você não tem um CPF, não está listado e não tem um título. É assim, você não consegue fazer nada, basicamente. Então, eles saberem disso também como brasileiros é importante. Então, eu sou muito pragmática no uso do português, além de todas essas questões que a gente falou, afetivas, etc., por questões burocráticas mesmo, para eles saberem se virar na vida. E aí vamos falar agora de um outro ponto, que é aqui na França eles podem usar isso no futuro, que Sim. é a questão dos lycées e dos colégios. Para quem não sabe, aqui nas França tem sessões internacionais ou lycées internacionais, enfim, depende da estrutura da colégio. E muitas delas são em português. Então, a regra aqui na França é que você vai na escola mais próxima da sua casa. Essa é a regra, vai ter a carta escolar, né? E você vai lá. Agora, a partir de uma certa idade, você normalmente a partir do colégio, ali com que seria o Fundamental 2 ali, sei lá, 10 anos, você já consegue curto-circuitar, como eles dizem aqui, esse daí, pela questão das línguas. Então, você pode, por exemplo, escolher um colégio que tenha uma seção portuguesa. Seja portuguesa de Portugal ou portuguesa do Brasil, como é o caso do Liceu aqui em Loisy, que tem uma seção brasileira. E tem um liceu internacional com seção brasileira e tem outros liceus, colégios aqui na França que tem seção portuguesa de Portugal. Tem o de Saint-Germain-en-Laye, tem o Lycée Uhum. Montaigne, que tem colégio também. Ou seja, o seu filho pode postular por dossiê, dizer, mostrar, e pode fazer um concurso, uma provinha para em liceus e colégios de super prestígio aqui na França, porque ele fala português, Então, né? isso é uma coisa que eu acho que vale. Eu gostaria também muito de um outro dia ter uma outra oportunidade para isso, porque eu acho que o sistema escolar francês ele é bastante complexo. E uma das questões, a carta escolar, para quem não sabe, que por acaso vai chegar por aqui, é uma das regras aqui que você matricula, você tem uma escola de afectação. Então, a sua criança, ela vai ser determinada pela o organismo municipal a uma escola do bairro, que não é necessariamente do bairro, né? Os bairros são divididos também. Então, tem a escola, o colégio e o liceu. Então, tem maneiras que você pode solicitar derrogação. Né? Você pode solicitar estar fora dessa regra. E o que a Daniela está falando, que é muito justo e é muito interessante saber, é que uma das possibilidades de derrogação é você provando o seu interesse, por exemplo, no caso da língua, porque você tem interesse que o seu filho mantenha isso na sua casa. Isso te dá a possibilidade de solicitar uma derrogação e muitas vezes escapar, vamos botar aí entre aspas, caso você esteja circunscrito num local que a escola não é lá essas coisas, ou que tem alguma dificuldade, ou que você não vê possibilidades interessantes para suas crianças. Então, isso aí traz mais uma possibilidade. A gente está tentando aqui abranger, falamos muito sobre a questão afetiva, que eu acho que isso é muito importante para a gente, nós somos duas cancerianas, não esqueçam disso. A gente vai falar disso muitas vezes. Mas a Daniela tem lá o seu pezinho bem pragmático que vai nos ajudar falando sobre isso. Ela é advogada, então tem a questão dos documentos, da papelada, da organização da vida civil, tudo que tem a ver com herança. E agora tem essa questão dos estudos, porque também tem os Erasmus também. Já vi muita coisa de estudo para ir para lá e para cá. Olha, para quem não sabe também, o ensino superior no Brasil, ele é, olha, super bem cotado. O que a gente faz lá no Brasil como licença, como né, graduação, aqui é quase equivalente, você pede equivalência a um Master 1 aqui. Porque a gente faz 4 anos de licença de bacharelado, de graduação, e você faz um TCC. Que aqui isso não tem, né? São só 3 anos aqui, o sistema aqui é diferente, e só vai ter esse memorial, aqui fala memoir, vai ter só no final do primeiro ano do mestrado. Então, veja, existem muitas possibilidades. E aí, mais uma vez, eu reforço a minha frasezinha, né? Não deixe a sua educação monolíngue limitar as possibilidades do seu filho, da sua filha, da sua criança, do seu jovem, do seu adolescente, da educação plurilingue, pluricultural que ele está tendo. Então, né, guarda os seus receios no bolsinho e se encoraja com a gente. Vamos trocar, vamos trocar. A gente sempre procura dar oportunidade e espaço para isso. Seja por aqui no Instagram, seja evento ao vivo, que seja troca pelo WhatsApp, tem vários meios de se comunicar e estar em contato não só com a gente, mas também com outras mães que também têm experiências para trocar, que eu acho que isso
é muito importante você ver e conhecer histórias de pessoas que passaram, viveram. Não é só que a gente leu, ouviu falar de, a gente viveu essa experiência. Então, acho que isso é uma troca muito boa. Gente que está aí mantendo, cultivando toda essa questão plurilíngue em casa, é que está superando as etapas, continuando a vida, está tudo funcionando muito bem. A Daniela falou da coisa da musculatura da boca e tal, e eu fiquei pensando também nos estudos que mostram a plasticidade auditiva, que é aquela coisa engraçada que a gente acaba brincando com todo estrangeiro para falar coração, pão, e que eles não conseguem. Mas isso, é plasticidade auditiva. A criança exposta a muitas sonoridades diferentes, isso aí vira brincadeira para ela depois. Ela não vai ter dificuldade de reconhecer sons. Por exemplo, reconhecer Lê em e lê. Se lê você e falar lê, rápido, para mim é a mesma coisa. É mesma assim, coisa. tem que afinar o ouvido muito Sim. você praticando. Eu lembro que eu ficava no começo, há 10 anos, a minha chefe falava assim: não, mas ouve, é muito diferente. Eu, gente, mas você tá falando a mesma coisa, repetindo a mesma palavra duas vezes. É Obviamente, com o como o tempo eu fui G, refinando o meu ouvido. o Mas G e o Z. G, G, G. já A é gente não mesma vai. coisa. É, a gente É a dificuldade de algumas pessoas de algumas línguas, normalmente do Oriente, asiáticas, que é o chateau gâteau, esse comecinho que é bem diferente. Enfim, tem muitas. No árabe, nós não vamos, que a gente já falou aqui agora há pouco, né? O que a gente fica aqui treinando e que as crianças, ó, tiram de letra. Mas isso são plasticidades que eles escutam diferente, né? A capacidade de ouvir sons e perceber sons que, E né, eles não quem não trabalha. associam, né? Eles não ficam tentando. Ah, mas olha, isso Não, parece que não sei o quê. É isso parece simplesmente com isso, não. esponja, esponja. Eles estão Ah, ali no absorve período e só de reproduz. sugar. E eu acho que isso toca numa outra questão também, que é, bom, essas algumas coisas meio ultrapassadas, né, de você pensar o bilinguismo ou plurilinguismo como uma coisa que tem fases que se completam e tudo mais. Né? Eu acho que a gente está falando aqui muito, né, de valorização dessa exposição. Exposição a multilíngues, muitas línguas e culturas, porque isso enriquece esse ambiente, enriquece a sua questão, né, da musculatura, você consegue alcançar sons, você consegue ouvir sons, você consegue reproduzir sons, e isso, independentemente se essa criança vai falar, escrever e ler, nós não estamos entrando no mérito das competências linguísticas. Veja, a gente não falou sobre isso porque não é que isso é o de menos, mas é porque a gente está falando dessas bases, da base numa casa para se manter essa língua de herança. Porque no mais, sabe, eu acho que no mais você conquista, você organiza, se você sentir que está na hora, tem um professor. Aí entra também o papel dos professores particulares, das associações. Eu acho que também a gente pode falar um pouquinho aqui como é que uma pessoa está por aqui, uma família que deseja, onde que ela pode procurar. Eu tenho algumas sugestões, algumas coisas para dizer, onde que a pessoa pode procurar possibilidades, né, de leitura, de contato. E se a pessoa não fizer, a gente está falando da base, porque se a base não for feita, não tem como construir depois. Porque, por exemplo, se nossos filhos ali, quando chegarem no colégio, tiverem que passar o concurso para entrar num liceu, ali eles vão ter que vai ter que ter uma leitura de um Machado de Assis. Mas se não teve a leitura do Menino Maluquinho quando eles eram crianças, eles não vão chegar no Machado de Assis para fazer essa prova. Se eles não sabem falar, mãe, me dá um pão, eles não vão conseguir chegar e expor, fazer uma exposição em francês, em português, depois. Isso daí pode ser treinado posteriormente, como a gente faz na escola, a gente em português mesmo, né? Então, assim, né, a gente vai aprende as bases da língua oralmente, né? E depois a gente vai refinando para o escrito, vai fazendo, mas tudo começa com a fala. O ser humano, né? A escrita, ela é artificial. O ser humano não escreveu sempre na história, Né? mas ele sempre falou e ele sempre ouviu. O ser humano é um bicho que é feito para ouvir histórias, contar histórias, falar e ouvir. Isso daí, em qualquer época da humanidade, isso sempre foi feito. Escrever não. Escrever é um ato que foi artificial, que foi desenvolvido e que aos poucos isso pode ser feito. Mas, ou seja, se a gente não fizer aquela base bem feita, as coisas vão ficar mais complicadas depois. E assim, eu queria também trazer uma palavra para as mães que não fizeram isso antes, porque a gente está falando aqui de crianças muito pequenas, em que a gente já tinha essa intenção e esse conhecimento e essa vontade, mesmo logo que eles nascerem, a gente já
fez isso. Então, são crianças que vieram do zero já dentro desse sistema. Mas eu queria também trazer aqui uma palavra para as mães que os filhos já estão um pouco maiores, seja com 3 4 5 10 12 anos, sei lá já lá que idade for, e que não investiram nisso pelo motivo que for. Sempre é tempo. Primeiro, vamos lembrar que se você falou em português, mesmo porque muitas vezes o filho não responde, né? Chega uma época que você talvez não tenha insistido, mas você falava em português, a criança não responde. Tem como retomar isso? E eu acho que um momento lindo, uma forma de retomar isso, é fazer, mesmo que seu filho já esteja maior, fazer leitura em voz alta com essa criança. Pega um livro que seja ali da faixa etária dele, porque isso é importante, que seja um livro adaptado à Uhum. faixa etária. Você não vai pegar um livro de criança de 2 anos para ler para seu filho de 7. Porque se o livro não for interessante para a faixa etária dele, ele não vai se interessar pela história. E começa a ler para ele, lê você em voz alta. E vocês vão conversando sobre o livro. A gente tem a sorte, como eu falei, que a estrutura do francês e do português são idênticas. Então, Muito. isso se desenvolve rápido. Ter um momento específico de fazer essa conexão com o português. Pega um livro que seja gostoso para ele, para vocês sentarem juntos e lerem aquele momento antes da. Gente, isso todo filho gosta. Pode ter até 10 anos, 12 anos. Quando tá adolescente, a coisa já vai ficando. Mas assim, tenta criar essa conexão, levar nos eventos para que a criança seja inserida em que sempre dá tempo de resgatar isso. E eu Sim. acho que uma das melhores formas de resgatar isso é por meio da leitura. Se seu filho gosta de ler em francês, dá livros que não tenham um vocabulário tão complexo, mas que sejam adaptados à faixa etária, para que ele comece a treinar o português, comece a conversar, leia o mesmo livro com ele, converse em português. Ah, e aquela parte, o que, que você gostou? Você gosta disso? Leiam juntos. Ele lê uma página, você lê outra, faça uma leitura compartilhada. Acho que nessa fase também maiorzinho, assim, já está numa exposição moderada a telas, eu acho que aí vale um momento de filme, de série, vendo alguns filmes clássicos brasileiros que são importantes também. Eu acho que aí a gente já faz uma boa transição, Daniela, para você. Tá bom, sou mãe, eu acho que essa palavra que você deu foi muito importante. Ninguém aqui não é espaço de julgamento de maternidade de ninguém. Veja bem. Por mais que nós sejamos entusiastas dessa prática, ninguém aqui está para julgar nada, a gente está aqui para auxiliar. Tem possibilidade. Se você antes não pensava assim, ou como acontece muitas vezes, não, tá, eu estou falando em casa, e a criança entra na escola, começa a ter uma exposição muito maior e de uma qualidade muito maior também ao francês, que atrai ela, que ela agora vai ter amigos, festinhas, músicas, livros, tudo em francês. E o português vai continuar ali naquela vivência da casa, com uma limitação tão grande, e aquilo vai ser rapidamente deixado de lado. Não tenha dúvida, vai ser rapidamente deixado de lado. E isso não tem problema nenhum com a sua criança, não tem. O problema está, a gente precisa ajustar esse ambiente, tornar ele muito legal, divertido, que atraia a curiosidade da sua criança. Então, ninguém está julgando nada. Aconteceu isso, o clássico. Fala em português, me responde em francês. Nossa, quantas mil vezes já ouvi isso? Todo mundo vai passar por isso em algum momento, mais, menos tempo, antes ou depois. Isso chega. Mas o que a gente está propondo aqui é isso. Possibilidades, vamos pensar junto, vamos trocar experiência. E aí entra no que a gente falou no começo, que eu vou repetir agora. A melhor coisa que você pode fazer é colocar essa criança em contato. Ah, já ouvi isso uma vez. Ah, mas que você vive o Brasil na França. Não, gente, não é isso. Você não vive o Brasil na França? Eu vivo a França na França. Eu visito os museus, eu vivo a experiência francesa, vivo aqui porque minha vida está sendo feita aqui. Você come coisas aqui, você anda na rua, enfim, você vive a experiência de viver aqui. E isso, não tenho dúvida disso. Mas você promove esses encontros, não precisa ser encontro com crianças ou famílias que falam português, são brasileiras e tudo mais, para fazer coisas, entre aspas, brasileiras, né? Que vão dar aquela melhorada também, gente. Vamos sair dessa coisa de só ser feijoada, futebol, samba, não sei o quê. Vamos dar uma enriquecida, porque isso também é pobre. Isso é pouco, pobre no sentido de ser pouco diante da riqueza que a gente tem, né? Existem muitas outras possibilidades, e isso que vai fazer essa cultura, essa língua ser interessante e tirar, então, a vontade dessa criança, desse adolescente. Adolescente, então, meu querido, é só se você provocar mesmo essa curiosidade para tirar ali. E a outra coisa é que a criança logo percebe: opa, mamãe e papai falam também francês. Por que que eu vou continuar fazendo um gasto de energia muito maior para falar português se eu posso falar francês e ele me entende? Sim. Aí tem algumas pessoas que aí assim é
uma questão bem controversa, né? De você fingir que não fala francês. Gente, não faça isso não. Não faz não, porque Reformula, isso né? aí Fala assim, se você quer dizer que tananã, essa é uma é técnica assim, que se o seu filho falar, sei lá, você fala em português, ele fala, eu quero pão, mas ele te falar em francês, aí você reformula, em vez de falar, mamãe não entende português, porque ele sabe que você é francês, porque ele sabe, você reformula em português, falando, quer dizer que você quer pão? Convidando a trazer essa criança para o português, para não volta. julgando ou fazendo uma punição quando ela não te responde em português. Exatamente. E isso é o trabalho de formiguinha continuando. Ah, Raquel, mas não está funcionando, porque ele continua respondendo. Então vamos dar, vamos continuar. Vou te dar algumas outras ferramentas. Vamos continuar enriquecendo essa coisa. Acho que a primeira coisa, vou fazer publicidade sim do que eu faço, porque faço um esforço muito grande para fazer coisa muito boa. Então, Deixa tenho eu que só fazer fazer publicidade uma sim. parada aqui, que daqui a 5 minutos eu tenho que sair para buscar meus filhos na escola. Então vamos dando aquela Vamos fazer. fechada já. Então é isso. Olha, acho que uma das formas é você hoje tem aqui, tem os eventos e encontros do Flor de Lis Paris, tem a herança brasileira que faz encontros e ateliês, inclusive está começando o ano escolar agora e é em toda a França, não só em Paris e de France. Tem o pessoal da Traça Livros, que não é um clube de assinatura, mas é um clube de troca de livros. Você fica um mês com o livro e envia para a próxima família. Você pode entrar aqui no arroba do Livrinho e Tanto. As meninas são incríveis e você pode ter esse acesso para mudar livro. Tem a nossa mesa do troca-troca de livros, e a gente vai estar aí no próximo. Vou botar as datas depois lá, mas que aí você pode ter livros novos. Tem o pessoal da Catavento Editora, que está em Portugal e que vende livros em português, livros bons, de qualidade, boa literatura para toda a Europa. Tem o pessoal da Livros for Kids, que está na Alemanha, mas que divulga livros, muito bons livros em português do Brasil aqui por aqui. Tem um tanto de livro de português. Em Paris tem a livraria portuguesa e brasileira, que tem um pouquinho, é pouco, mas tem algo ali para te dar. Tem escritoras brasileiras que moram aqui, vou deixar aqui a Fernanda Bittar, tem a União dos Escritores em Língua Portuguesa, que você pode procurar aqui no Instagram, que tem gente que escreve para adolescentes e para crianças também. Tem um movimento muito forte, muito bom, ali, do ladinho, em Londres. Tem um pessoal incrível. Você dá uma fuscada no Instagram que você encontra muita gente, escritoras, e elas entregam. Hoje você tem livros também na Amazon. Tem livros em português Português. na Amazon. Tem o livro da Marília Januário, que eu estava junto com ela no Pé na Terra. Tem livros das meninas de Londres, que agora Thaís Braga. Eu esqueci o nome da outra que também. A Thaís tem vários livros muito legais e vende pela Amazon. Então, essas são algumas possibilidades para você enriquecer esse ambiente aí e trazer a sua criança. Eu queria fazer um parênteses só para os adolescentes, que eu não mexo muito com isso, mas a HD começou uma coisa muito legal, que é o encontro de jogos. Então, os jogos têm tudo a ver com adolescente, e o primeiro é agora, domingo, dia 21, em Fontenay-sous-Bois. Então, se você tem um adolescente aí, sabe, acho que vale a pena se aproximar, porque é isso, é colocar eles com eles. Percebe? Vamos sair, vamos tirar nós também, que eu acho que nessa fase tem que a gente dar a saidinha e deixar eles com eles. Então, acho que de minha parte eu queria deixar só isso, como cultivar esse português, acho que a gente falou bastante. Músicas, leituras, telefonemas, brincadeiras, contato entre famílias, entre crianças, e isso tudo para reforçar, não quer dizer que você está ficando à parte da cultura francesa, que você quer viver o Brasil na França, que você não quer se inserir, que você não quer participar da vida aqui. Isso não quer dizer isso, isso quer dizer só que você está construindo algo que dá muito mais plasticidade, possibilidade de inserção afetiva, profissional, social, de maleabilidade e adaptabilidade para sua criança, para o seu jovem e para você também, porque nós estamos correr atrás do prejuízo, porque nós estamos vivendo isso pela primeira vez e podemos proporcionar isso para os pequenos aí. Então, muito obrigada, Daniela. O papo Obrigada foi a muito você, bom. Raquel. Olha, foi maravilhoso. É sempre bom te encontrar. A gente sempre bate um papo muito gostoso pra gente que tem uma experiência de vida tão parecida e que gosta muito desse assunto e que faz questão Hum. de compartilhar com as pessoas, né, gente? Participem dos projetos todos os eventos da Flor de Lis, levem seus filhos, são ambientes bons, adaptados, ricos culturalmente. Como ela falou, não é qualquer coisinha para criança, não é assim, tem ali uma. Não, é um evento para criança, para família, para celebração do português, da nossa história. E como ela falou, não é viver o Brasil na França, até porque, assim, vamos supor que você vai em um evento por mês, gente, e que você faça 20 minutos de leitura por dia em português com seu filho.
Todas as outras 23 horas e 40 minutos você está vivendo na França, comprando em francês, vivendo em francês. Então, assim, é a mais. É parar de viver no, ah, não, ou eu tenho que escolher, não. Eu posso viver nas duas culturas, isso vai ser enriquecedor para o meu filho. Meu filho, ele tem uma dupla nacionalidade, tripla, quádrupla, e ele pode usar isso, vamos lá, ferramenta, o que eu falei, meu lado pragmático. Usar isso no momento que ele achar melhor. Tem momento que eu vou jogar com português, com meu passaporte brasileiro. Tem hora que eu vou jogar em francês, no meu passaporte francês. Sejam inteligentes, espertos, dê as possibilidades dos seus filhos, não anulem isso, porque o que eu mais conheço também é gente mais velha que fala que tem. Dificilmente eu não conheço alguém mais velho que não herdou que herdou a língua dos pais, que fale, ah, ainda bem que eu não aprendi. Todas as pessoas que eu conheço, e não é só de português, é de qualquer outra língua, que os Hum, pais não passaram a língua deles materna, eles falam, poxa, eu queria ter aprendido, por que, que eu seus queria ter pais não me aprendido. ensinaram isso? Então, É isso. fica aqui essa última dica, esse último é, realmente incentivo. A nossa live é para incentivar vocês a entrarem em contato, Exatamente. participarem desse movimento e reestruturarem a vida de vocês, as casas, nessas pequenas coisas para criarem uma casa envolvente para que isso seja construído todo dia com a criança. Todo Todo dia, dia, todo dia. exatamente. E se Não vocês só nos quiserem eventos, esse não esperar só o papo, evento da Flor de Lis no não, sábado. não. Mas isso aí, a gente vai continuar esse papo no domingo, dia 28 de setembro, às 13 horas da tarde. Estamos esperando vocês no Le Barcomã. Vai ser um momento também muito legal, de troca. Isso tudo aqui que a gente está fazendo, a live, para ficar aqui também registrado, essa nossa visão e tudo mais. Mas nós vamos fazer isso e outras coisitas mais lá no dia 29 também. É legal a sua participação, porque isso é um espaço também conquistado, né? E aí a gente precisa mostrar que tem público, que o pessoal gosta, que tem por que existir. Então, faça esse convite, manda para alguém também que você acha que vai interessar. E vida longa é esse papo, Daniela. Eu proponho que isso seja a fofoca mensal, que a gente tenha um papo desse, que a gente tenha coisa para falar. E a gente podia Isso. fazer isso, era uma vez por mês, para a gente trocar essa ideia por aqui. Eu acho Aceita? maravilhoso. Olha, eu vou tentar deixar gravado, eu espero que dê tudo certo aqui, deixe gravado. E depois Tá vocês bom. mandam, vejam depois essa live, porque esse horário aqui é o Bota horário nos da mãe, né? De 10 horas comentários. da manhã, horário que não tem É, gente gritando em casa. Mas para a gente poder fazer em mas deixa. paz. E depois vocês vejam completo, enviem para quem interessar, para quem está com dúvida em relação a isso. E quem quiser entrar com a gente, entre em contato, pode entrar na minha bio, tem meu WhatsApp, tem meu e-mail, tem meu site, pode entrar em contato com a Raquel para quem precisar tanto com os meus serviços como advogado, ou até quiser conversar sobre esse assunto, porque eu adoro, e também pode entrar em contato com a Raquel no Flor de Lis. Vamos encerrando por Então, aqui, porque agora eu tenho beijo, realmente que ir Dani. pescar as crianças. Um beijo, tchau, Tchau. tchau. Tá, agora deixa eu ver como é que eu desligo isso aqui.